Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero falar hoje sobre a promessa de Deus para todos nós. E Isaías, no capítulo 55, versículo 1 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O capítulo 53 fala do grande preço que foi pago no Calvário. E o capítulo 54 fala da grande e gloriosa era do reino. Agora os habitantes de todo mundo são convidados a vir e participar daquele que garante a entrada neste reino. Obviamente Jesus. 3 vezes nessa única passagem é usada a palavra vinde. Isso corresponde ao Apocalipse no capítulo 22, versículo 17, onde o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida, onde é usada também 3 vezes. O convite triplo corresponde à Trindade, Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo o Consolador. Todos são participantes no grande plano da salvação. Os 4 artigos de compra, segundo os versículos 1 e 2 do capítulo 55, são a água, o pão, o vinho e o leite. Isso expressa a plenitude da graça no Salvador Jesus Cristo, como demonstrado nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É empregada a palavra comprar e, no entanto, o preço de compra não é dinheiro. Se fosse, a maioria não poderia obter o tesouro. Portanto, o preço que é exigido é o coração do homem, citado em Romanos, no capítulo 10, do versículo 9 ao 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é usada a expressão "e comei". Os homens devem participar de Cristo antes que eles possam se tornar parte de Cristo, o que só pode acontecer pela fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados e obter o perdão das feridas de nossas almas e restauração por completa de todas as áreas das nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Somente Deus preenche o vazio. Em Isaías 55, no versículo 2 diz: por que gasta dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. E como o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Ao aceitar o convite feito pelo profeta, a satisfação é completa. A alma do homem é tão grande que somente Deus pode preenchê-la. O maior desejo de Deus é a aliança eterna. Em Isaías 55, no versículo 3, diz: inclinai vossos ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Em Marcos 4, no versículo 9, diz: a seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez na Bíblia é citado o nome de Davi, que era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Portanto, é nesse coração que Deus quer fazer uma aliança eterna. Em Lucas 15, no versículo 7 diz: e eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O Cordeiro Santo, em Isaías 55, no versículo 4 diz: eis que eu dei por testemunha aos povos como líder e governador dos povos. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, do 3 ao 5 diz: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar corretamente. O rei de Israel, em João, no capítulo 18, versículo 37, disse-lhe, pois, Pilatos: tu que és o rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Este versículo refere-se a Cristo. Só Ele é a testemunha aos povos. Ele veio para dar o testemunho da verdade.
uma nação fora dos planos de Deus. Em Isaías 55, no versículo 5 diz: com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apresentarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. A primeira frase refere-se ao chamado e à salvação dos gentios. Hoje em dia, nós mesmos, que Cristo possibilitou pelo que Ele fez na cruz, por amor do Senhor teu Deus, refere-se a Deus como o Pai do Messias. Deus o deu não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. O Santo de Israel refere-se ao fato de que Deus sempre pretendeu que Israel fosse o portador da grande mensagem de vida eterna e para toda a humanidade, mas Israel recusou. No versículo onde diz: porque Ele te glorificou, refere-se ao Senhor glorificando o Messias, o que aconteceu na sua ressurreição, por causa do que Ele fez para trazer a redenção para toda a humanidade. A exortação cristã, em Isaías 55, no versículo 6, diz: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Todo esse versículo, como dado pelo Espírito Santo, tem mais um tom de censura. Israel, como também todos, devemos buscar o Senhor sem demora, ou a oportunidade passará. A repreenda neste versículo é de advertência, revelando a nós o fato de que chegará um dia, um tempo que Deus não poderá ser achado. Deus sente alegria em nos perdoar. Em Isaías 55, no versículo 7, diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau e os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, o qual é o grandioso em perdoar. Uma promessa geral de perdão do pecado com base no arrependimento e correção de vida foi sugerida pelo Senhor desde o início, mas de fato foi feita a Israel por meio de Salomão. A doutrina é amplamente pregada pelo profeta, mas em nenhuma parte está tão clara como estabelecida aqui. A vontade de Deus é multiplicar o perdão, se o homem tão somente se voltar para Deus. As palavras grandioso em perdoar transmitem a noção da justificação pela fé. Deus afasta o pecado como se ele nunca tivesse acontecido, o que só pode ser obtido pela fé em Cristo e no que ele fez na cruz, da qual os sacrifícios nos dias de Isaías eram símbolos. Os planos de Deus infinitamente maiores do que os nossos. Em Isaías 55, no versículo 8, diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. A ideia deste versículo no que diz pensamento de Deus e os caminhos de Deus estão acima da compreensão do homem, onde devemos aceitar essas declarações pela fé. No entanto, essa essência aponta para o sacrifício de Cristo, que aconteceria cerca de 800 anos no futuro, de acordo com os estudos, e efetuaria a redenção da humanidade, pelo menos daqueles que crerem. Os tesouros de Deus. Em Isaías 55, no versículo 9, diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por meio da palavra de Deus, nos são dados alguns pensamentos e caminhos de Deus. No entanto, muito poucos são os cristãos que realmente se aproveitam desse tesouro de sabedoria. Um ponto de fé e esperança para você. Em Isaías 55, no versículo 11, diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quero agora orar pela tua vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua santa presença, Senhor. Que essas pessoas que estão escutando a tua palavra, que elas possam ser, meu Pai, encontradas pelo teu Espírito, que elas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Que uma espada atravesse a alma e o espírito, convencendo ela dos teus caminhos, Senhor. Pai amado, Pai querido, faça como Pedro, quando ele estava afundando e o Senhor deu a mão, assim também te pedimos nas nossas fragilidades, que o Senhor estenda as suas mãos, inclina os teus ouvidos, meus nossos clamores, Senhor, e te pedimos que o Senhor seja todo dia, que nós possamos todo dia, meu Pai, ter uma comunhão contigo e ser independentes totalmente, em toda a totalidade, de todas as áreas da nossa vida de Ti, Senhor, porque é para Ti que vivemos mais e não para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda nessa caminhada, nos faz nos convencer do perdão e não pecar mais. E assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém.